Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. Betrayal. Entrevista. A Betrayal começou suas atividades em janeiro de 2003, tendo como proposta tocar um thrash old school. Até hoje mantém a primeira formação: Volney Mendes, vocal ou guitarra, Franzé Mendes, guitarra vocal, Fabiano Souza, baixo vocal, e Sula Cavalcante, bateria. Na linha de frente, com a palavra, Volney. Pergunta: esse é um grupo que possui um bank inestimável para qualquer banda do mundo, que é uma estabilidade na formação, que já dura pelo menos 20 anos. Qual é o segredo para manter a banda unida em torno de seus objetivos durante tanto tempo? Resposta: somos amigos desde a infância, e amantes do metal pesado, dando assim a liberdade para todos opinarem em decisões e composições, de forma simples e objetiva. Já tivemos amigos que participaram de shows, substituindo algum integrante que não podia tocar na data. Como, quando por motivos pessoais, o Sula precisou se afastar da banda por um tempo, aí contamos com o grande baterista Elano Oliveira, da Heavy Decay. Pergunta: seus shows emanam uma energia contagiante, que bota o público para voar nas rodas de pogo. Conseguem esse efeito sempre que tocam fora da cidade também? Resposta: já passamos por várias cidades do interior, e também de outros estados, mantendo a mesma força e dedicação em fazer um puta show, independentemente de ter um público de 3 ou 1.000 pessoas. Acredito que passamos isso para a galera, que faz seu show à parte, com muito mós de batida de cabeça. Pergunta: o tema revolucionário parece permear o vosso trabalho. Ter um historiador na banda facilita essa abordagem? Resposta: sim, com certeza. O Fabiano Vassoura é um grande conhecedor do assunto, e temos a facilidade de colocar isso em nosso trabalho, porque temos a mesma visão. Pergunta: Straight in Hell foi lançado em 2017, 12 anos após a primeira demo Human Destruction, 2005. O próximo álbum vai ser mais rápido? Resposta: vai ser sim, já estamos trabalhando nisso, previsto para o final de 2023, ano que a banda completa 20 anos. Pergunta: como foi o processo de gravação com o André Noronha? Resposta: muito satisfatório. Foi uma correria, pois já devíamos esse material há algum tempo. E com essa parceria, e algumas Heineken durante a gravação, o profissionalismo de André Noronha, tudo fluiu rápido. Juntamos as nossas influências com as dele, e saiu bem o que a gente queria. Porrada! Pergunta: o underground na periferia fervilha, e o Conjunto Ceará é referência nesse assunto, com muitas bandas, eventos e lojas. O que tem rolado por lá ultimamente? Como enfrentaram os tempos de pandemia? Resposta: como você citou, o bairro já foi palco de várias bandas underground de todos os estilos. Tínhamos espaços e bares temáticos, onde rolavam os festivais. Com o passar do tempo, bandas foram acabando, os espaços foram fechando, os apoios foram diminuindo, e veio a pandemia para tentar foder mais ainda. Mas resistimos e vamos continuar por muitos e muitos anos. Straight, How, em Aggressive. Volúria. Entrevista. Volúria é uma banda formada bem recentemente em Pacajus, a partir da ideia de fazer um som que se diferencie das ondas de metal. Atualmente, a banda está nos trâmites finais para a gravação de seu primeiro single, chamado Inócua. Segue uma conversa com Carlos Heitor, guitarra, Inês Ferreira, vocais, Ítalo Ramon, baixo, e Iago Barros, bateria. Pergunta: a Volúria nasceu no meio da pandemia de Covid em 2021. Como foi agregar os músicos em um período de reclusão social? Inês: para nós foi difícil, especialmente para o posto de baterista, pois quando eu cheguei para assumir os vocais, já havia o Ramon assumindo os graves e o Heitor na guitarra.
Essa é a nossa primeira atividade como banda autoral, exceto pelo Iago. Pergunta: você cita influências de monstros da música brasileira, como Cartola e Baden Powell, ao lado do metal moderno, como Tesseract e Animals as Leaders. Como se dá essa experimentação? Heitor: de maneira natural, orgânica e divertida demais, para tentar fazer algo que as pessoas ouçam e digam: olha, esse é o som da Volúria. Todos da banda têm uma certa atração com o samba e com a bossa nova. No fim das contas, tudo culmina em dois sentimentos em uma só composição: o caos em meio a um amontoado de riffs pesados, e do outro lado a calmaria e suavidade que o ritmo da música brasileira traz na composição. Pergunta: a sua linha vocal é bastante agressiva, mas também tem partes melodiosas. Esse estilo de cantar foi planejado para dar forma à banda ou foi natural? Inês: o planejado era cantar somente gutural. Ao decorrer dos ensaios eu costumava cantar músicas aleatórias com a voz limpa. Então achamos que seria uma boa aproveitar isso. Pergunta: ter uma mulher na frente da Volúria traz uma imagem de empoderamento muito forte. O que a inspirou a seguir esse caminho? Quais as suas influências? Como você vê o papel feminino no metal cearense? Inês: eu já sonhava com isso desde minha adolescência. Ficava frente à TV por horas, vendo especificamente mulheres como Fernanda Lira, Cripta, Maiara Puertas, Torture Squad, Ângela Gosso, Exar Genemi, e a Tatiana Chaimeiuk, Ginger. No Ceará não é tão comum de ver mulheres no estilo apesar de ter bons nomes. Ter uma mulher de frente numa banda é possível inspirar e trazer representatividade e assim fazendo acreditar que nós temos nosso espaço. Pergunta: como foram os eventos em que tocaram depois da pandemia? Iago: tivemos algumas participações em eventos pontuais. Estivemos por 2 oportunidades em Horizonte, que foram importantes para o nosso entrosamento. Procreation. Entrevista. A Procreation fez seu papel no metal de Fortaleza com clássicos como Belial, Crepúsculo dos Deuses e Metrópole. Executam power thrash, com influências de Taurus, Vulcano e Dorsal Atlântica. Com a palavra, o baterista Franzé e o vocalista Ricardo Chumbica Leite completam a banda o baixista Ricardo Brito e os guitarristas Thales Grow e Joe Wilson. Pergunta: iniciando pelas origens da jornada da Procreation, aquele foi um tempo em que a galera headbanger ainda estava galgando seus primeiros passos, mas já tinha seus costumes. Dentro desse contexto, de quem foi a ideia da criação do grupo? Franzé: a ideia foi minha. A nossa turma era formada por bons amigos, e com o tempo de convivência fomos descobrindo que alguns tocavam. Assim foi mais fácil reunir e convocar os músicos. Uma noite, na feirinha da 13 de maio, chamei os guitarristas Ernesto Cherozin e Thales, que ficou incumbido de trazer seu antigo baixista da Zoltan, Ricardo Brito. Eles aceitaram de imediato a ideia do projeto, que era fazer um som cru, na linha speed thrash. De início, o vocal escolhido foi outro amigo, o Regis Bicudo. Mas as coisas não rolaram e ele acabou substituído, algumas semanas depois, por outro chegado nosso, o Ricardo Leite, que ganhou o apelido de Chumbica, para não confundir com o baixista, também Ricardo. Pergunta: a Procreation é lembrada por momentos icônicos em suas apresentações nos tempos áureos dos anos 1980. Franzé: esses shows determinaram a Procreation como uma banda isolada fazendo traje em Fortaleza. A nossa estreia foi no Teatro São José, onde mostramos a nossa cara para o público banger local, ao lado de Evokir, Leprous e Hemisferil. O segundo foi na inauguração de uma pista de skate, na Aldeota. O público skatista banger levantou poeira, agitando e pogando com nosso som, que tem uma pegada hardcore. E o terceiro foi no Casinha Clube, onde novamente tocamos para outra vertente, dessa vez os punks. Nesse show tinha Repressão X e Hemisferil. Pergunta: Thales Grow e Ernesto saíram, e logo Zé Marcos foi efetivado. Como isso aconteceu? Franzé: o Thales chegou para nós e falou que estava a fim de fazer um som mais melódico, e resolveu entrar na Beowulf. Era uma época em que sequer passava pela cabeça de um músico poder tocar em 2 bandas, como é tão comum atualmente. O Ernesto saiu devido à faculdade. Então resolvemos chamar o Zé Marcos, que já tocava com o irmão do Thales. As coisas funcionaram muito bem com ele, que trouxe as ideias para Estado de Coma e Metrópole, e a banda assumindo uma pegada mais para a Dorsal Atlântica.
Pergunta: a Procreation acabou em 1989. Que fatores influenciaram para que essas interrupções nas atividades acontecessem? Franzé: o underground naquela época era bem difícil. Vem a vida particular te cobrar sobre emprego, estudo, casamento, filhos, etc. Baseado nisso, os membros foram seguindo seus caminhos. Pergunta: e quanto ao retorno da banda em 2010, teve algum objetivo? Franzé: o Ricardo Brito comemora até hoje o seu aniversário em um sítio, onde sempre nos reuníamos para bebedeiras. Em 2010, lá pelo fim da festa, nos juntamos para tocar algumas músicas, como Belial e Povo Hebreu. A energia estava lá, após todos esses anos, mas não foi um retorno oficial. Ficamos nos reunindo apenas anualmente nesse evento. Pergunta: em outubro de 2015 aconteceu o histórico evento do Tempestade Metálica Ano 30, e a Procreation fez uma apresentação importante para a Memória Headbanger de Fortaleza. Como foi todo o processo de tocar nesse festival e quais eram as expectativas? Ricardo Chumbica: surgiu a ideia de retomarmos a banda para este evento. Convidamos o Joe, nosso novato, que já tinha tocado com o Franzé na Imigrangrams, e com o Thales na Darkide, inclusive tendo gravado em 2003 um cover para Belial, nosso hino máximo. Fomos tirar a ferrugem. A ideia insana era tocar covers de bandas pioneiras, que nunca haviam deixado registro oficial, como Paranoia e Orpheus. Isso trouxe um grande desafio, que era entender e traduzir das velhas fitas cassete, gravadas em shows em 1986, com as músicas da Paranoia, A Bruxa Está Solta e Marginal, e da Orpheus, Nights of the Apocalypse. Tivemos que recompor algumas partes que eram inaudíveis. Na noite do show tivemos as participações do Alexandre Gato e do Marcos Metal, vocalistas originais dessas bandas. A história foi restaurada, a expectativa foi superada e o público foi fantástico. Tudo isso nos instigou a fazer alguns shows posteriormente. Pergunta: existe algum material que foi gravado que não foi lançado ou que haja pretensão de lançar? Ricardo Chumbica: fizemos uma gravação de 7 faixas no estúdio do nosso amigo Renato Ops, em 2015. Ficou muito bom, com a mixagem do Rodrigo Manhani. Nunca foi lançado. Mas está bem guardado, esperando uma oportunidade de ver a luz do dia. Pergunta: passamos recentemente por uma triste pandemia. Bandas da nossa cena fizeram as movimentações possíveis para não parar as atividades. Como foi participar da live no YouTube pelo Tempestade Metálica? Ricardo Chumbica: ali foi outro momento especial. Nós já estávamos fazendo alguns ensaios esporádicos e foi bastante divertido e descontraído, valeu a pena demais, pelo fato de estarmos saindo para o mundo, após esta escrota pandemia. Muita gente assistiu, não só daqui como de outros estados, parentes, amigos, pessoas desconhecidas. A receptividade foi muito boa mesmo. Aggressivium, biografia. A Aggressivium é uma banda de metal da cena underground cearense e, como o próprio nome diz, tem muita agressividade no seu som, onde o peso dos graves e os muitos breakdowns assumem como principais influências as bandas Molded Remains, As I Lay Dying, Asking Alexandria, Avenged Sevenfold, Slipknot, entre outras. Formada em 8 de novembro de 2004 por Bernardo Galdino, a vocal, Marcelo Henrique, a guitarra, Heitor Rosal, a baixo, e Bosco Lacerda, a bateria, com o nome de Black Sun, tinha a proposta de tocar pop rock em festivais pequenos que aconteciam pelas periferias da cidade. Após inúmeras mudanças de formação ao longo dos anos, em 2010 a banda muda seu nome para Rise of Fallen Souls, ingressando no metalcore. Em 2012 participa do festival Rock Até os Ossos, e em 2013 do Forcar aos 15 anos, em 2014 é do Festival Distorção, organizado pelo Projeto Mir. Haru Keiji assume os vocais. Em 2016 um dos fundadores da banda, Bernardo Galdino, resolve se desligar. Porém, o ano de 2017 não teve só mudanças de formação, mas também o nome, que passou a ser Aggressivium. Em 2017 tocam no festival Hoje é Dia de Rock, que aconteceu no Centro Cultural Banco do Nordeste. Em 2019 Haru Keiji decide sair da banda, mas ganha um fôlego com a entrada de Júlio Macedo, vocalista já conhecido na cena underground cearense com uma capacidade vocal surpreendente. Em 2021 iniciam as gravações do primeiro álbum, com o produtor André Noronha, intitulado Kraken, que está prestes a ser lançado. Júlio Macedo no vocal, Marcelo Fernando na guitarra, André Felipe na guitarra,
Bruno Santos no baixo e Bosco Lacerda na bateria dão o tom moderno da Aggressive 1. Visceral Suffering. Entrevista. O death metal da Visceral Suffering vem de influências de grupos como Obituary, Black Dahlia Murder, Unleashed e Dissection, mas com uma carga evidente de originalidade. É sobre o trabalho dessa galera que iremos conversar agora. Pergunta. Falando sobre o EP, Visceral Suffering, lançado em 2020, como foi gravá-lo, sendo ele o primeiro material da banda? Satoshi Allison. O EP foi gravado antes da pandemia. A ideia era fazer um lançamento rápido, porque decidimos tocar sem ter nenhum material lançado, e acabou que tivemos uma cobrança para que tivéssemos algo a mostrar. Então decidimos gravar o EP. Íamos gravar o álbum em seguida, mas fomos surpreendidos pela pandemia. Pergunta. A Visceral Suffering já conta com diversas apresentações tanto em festivais na cidade de Fortaleza, quanto fora dela. Existem alguns shows ou evento que é possível destacar como essenciais para o desenvolvimento da carreira da uma banda? Satoshi Allison. No Ceará, temos a intenção de tocar, em especial, no Forcaus e no Rock Cordel. São eventos muito importantes nas terras alencarinas. Mais recentemente, muito me veio a ambição de fazer parte do cast do Alcoolic Vomit Fest. Fui na última edição e o evento foi muito foda. Além de, claro, estar sempre atento para participar de festivais que incluam grandes bandas do cenário que porventura venham até nossa cidade. Pergunta. Em relação ao nome do grupo, como ele foi decidido? Anderson Menezes. Foi depois de descobrir a existência de uma banda com um nome antigo, Pandemônio. Daí nos reunimos, e depois de alguns dias quebrando cabeça, me veio a ideia de Visceral Suffering. Logo de cara todos da banda curtiram e seguimos com ele. Pergunta. No último Tempestade Metallica 37 anos, vocês tocaram algumas músicas do álbum que está por vir, Sons of Evil. Podemos saber mais sobre ele? Satoshi Allison. O álbum está 100% pronto e praticamente finalizado as gravações, serão 10 músicas mais intro de puro death metal. As músicas da Visceral Suffering são uma simbiose perfeita entre o peso e a cadência da escola americana de death metal, como visto em bandas como Obituary, Cannibal Corpse e Black Dahlia Murder, e a velocidade melódica da escola sueca de death metal, como Unleashed, Dismember e Dissection. Pergunta. Existe algum videoclipe que está para ser lançado ou ainda a intenção de lançar um? Satoshi Allison. Sim, com certeza. Do primeiro álbum há 2 ideias já com todo o roteiro elaborado, mas ainda não foi produzido. Como estamos bastante atrasados e com foco total no álbum novo, somente após o lançamento trabalharemos esse braço. Pergunta. Em geral, como funciona o processo criativo das letras das canções do grupo? Existe um consenso geral sobre que temática se deve escrever? Satoshi Allison. Comumente sou eu quem faço as letras, mas também sou bem aberto às composições de quaisquer um dos meninos. No nosso baú filosófico, temos letras do Caio, do Fabrício e do Anderson. Já sobre a temática eu acredito que isso deva sempre casar com a proposta do álbum. Nesse próximo estamos mesclando o death metal gore com uma pitada de crítica político-religiosa. Pergunta. A nossa cena local é muito forte e ativa. Quais são as bandas de Fortaleza, ou até mesmo de estados vizinhos que a Visceral Suffering considera parceiras, e que gostaria de indicar? Satoshi Allison. Temos muitas bandas parceiras, isso torna essa pergunta difícil de responder. Porque estamos quase todos em um corre insano, atrás de fazer o que queremos da melhor maneira possível. Então meu desejo é que todos tenham oportunidade sempre de mostrar os seus respectivos propósitos. Mas a Hell Podre, agora com nova formação e prontos para lançarem trabalhos novos, a Corja, que vem sendo frente para muitas bandas locais, fazendo um trabalho altamente profissional. Observá-los é um aprendizado contínuo. Necrofilosofe dando uma aula de lançamento de banda de metal. Tem tantas outras que essa resposta seria enorme. Pergunta. Por fim, vejo que temos um ano cheio de novidades e oportunidades para o heavy metal em 2023.
Qual a perspectiva da banda para esse ano e os principais planejamentos? Satoshi Alisson, entraremos 2023 com um álbum que já deveríamos ter lançado em 2022, o que nos frustra um pouco, mas faz parte. Posso lhe adiantar que já estamos nos mexendo para o próximo álbum em shows bem legais e se tudo der certo estaremos carimbando a Visceral em alguns estados pelo Brasil, e quem sabe no exterior. Corja. Entrevista. A Corja vem despontando como um dos nomes mais interessantes do novo metal brasileiro. Formada por David Barroso, Elder Jackson, guitarras, Pedro Felipe, baixo, Silvio Romero, bateria, e Haru Kaiji, vocal, que nos concedeu essas palavras. Pergunta: Insulto foi bastante elogiado no seu lançamento. Isso coloca alguma espécie de pressão sobre vocês sobre um segundo álbum? E já pressionando, quando vai chegar esse álbum? Resposta: o Insulto é um filho muito bem elaborado. E o resultado de muitos anos de shows sem material gravado, e mudanças na formação da banda. Temos muito orgulho dele. Já estamos produzindo músicas novas, e inclusive já tocamos nos shows. Não estamos recebendo pressão externa, sempre fazemos tudo muito orgânico, mas eu mentiria se não pensasse na qualidade desse futuro novo álbum. Quem sabe esse ano isso aconteça? Pergunta: para Haru, como é ser mulher, cantar um gutural impressionante em um mundo machista e misógino como o heavy metal sempre foi, e aparentemente piorou nos últimos 4 anos? Resposta: eu realmente tenho muito orgulho da minha técnica e performance. Estudei e treinei por anos a fio, tinha épocas que todos os dias eu treinava por horas. Eu apenas vou lá e faço. Eu não tenho que pedir aprovação e nem tentar impressionar ninguém e esse sempre foi o meu pensamento. Claro que com o preconceito e piadas machistas eu me enfurecia e isso virava combustível para eu me empenhar mais ainda nos meus estudos. Como mulher eu me mantenho firme e peito essas situações, afinal de contas se eu tivesse absorvido o preconceito eu nem teria começado. Pergunta: a Corja canta em português. Isso aumenta a conexão com o público? Essa decisão de cantar no nosso idioma foi tomada desde o início da banda? Resposta: no começo não teve uma conversa sobre o idioma. Lembro de chegar com a letra, encaixar e tudo certo. Mas o tempo foi passando e fomos nos consolidando e pensando no idioma inglês, inclusive no álbum tem uma música em inglês. Pensamos realmente em algumas músicas em inglês futuramente, quem sabe aí um álbum misto? Pergunta: recentemente, vocês fizeram uma extensa turnê pelo estado de São Paulo. Poderia nos fazer um breve resumo dessa turnê? Resposta: essa turnê foi muito especial, por ser a primeira da banda, e SP tem uma cena muito forte. A gente contou com a ajuda da galera do Cena Lab e Canal Cena, grandes amigos que fizemos na estrada. Eles nos apoiaram nas datas, e um dos shows mais fodas da tour foi o Cena Fest, na capital. A logística é muito grande para uma banda do Nordeste fazer. Tem as passagens aéreas, a hospedagem, a alimentação, etc. Mas a gente contou com o apoio dos produtores de todas as cidades por onde passamos. Encontramos muitos amigos, fizemos novos, e foram shows muito foda. O público chegou junto. Pergunta: felizmente nós nos livramos do principal mal do nosso país no ano passado. Mas as sementes que ele plantou continuam por aí. Como agentes da música e cultura, como vocês veem o seu próprio papel na mudança da nossa realidade? Resposta: o fascismo à moda brasileira é isso aí que estamos vendo, cheio de ódio, de racismo, xenofobia, misoginia, etc. Tudo isso tem que ser combatido, por qualquer pessoa que tenha um pensamento de bem-estar social e progressista. Sendo assim, a gente se posiciona, nas letras, nos discursos nos shows, enfim, sempre que temos essa oportunidade. Toda banda que tem essa oportunidade, deve combater o fascismo, não tem essa de música por música. A gente defende as bandeiras nas quais acreditamos, antifascismo, apoio às causas LGBT e outras causas importantes de afirmação social. Crash Kill, matéria. Fortaleza sempre foi uma cidade com forte veia no metal extremo. Seja pela qualidade do material, ou pela quantidade de produções e frequência de shows,
uma banda que vem se destacando é a Creshkio. Atualmente são um quarteto, formado por Senzuko nos vocais, Walter na guitarra, Fernando no baixo e Buzon na bateria. Em abril de 2020 a banda apresentou o primeiro álbum de estúdio, Consumed by Biomechanics, um trabalho de alto nível e com muitas referências a mestres do thrash metal estadunidense. O single Year of Darkness, que já havia aparecido no EP Hate Zone, 2017, ganhou um lyric video especial, que pode ser conferido no canal oficial da banda no YouTube. Com a chegada da pandemia, a banda entrou em lockdown e aproveitou o tempo para pensar em material inédito, mesmo que ainda houvesse muito que divulgar do álbum Consumed by Biomechanics. Com a volta dos shows presenciais, a Creshkio retornou aos palcos tocando em vários eventos, um ritmo de apresentações que os levaram a tocar em Mossoró e Juazeiro do Norte, este último em uma memorável noite do Jua Rock Fest com público estimado em 4.000 pessoas, na Alameda Juazeiro. Após uma sequência de shows em 2022, a banda agora planeja focar na finalização de músicas inéditas que irão compor o próximo disco de estúdio. Ainda não escolhemos o nome do próximo trabalho, mas será com muitos riffs e variações. Queremos um disco acima do esperado, comenta o baterista Mailson Buzon. Vulgarity. Entrevista. Pergunta: a Vulgarity vem de Sobral, cidade que já teve suas atividades no underground devidamente reconhecidas no nosso estado. Como se deu o início da banda? Resposta: primeiramente queríamos agradecer o espaço aqui nas suas páginas. Bom, a Vulgarity foi formada em 2012, logo após o fim de outra banda, chamada Devastus. Com esse fim, senti a necessidade de dar continuidade ao death metal na minha cidade e juntei uma nova galera para juntos trilharmos esse caminho. As nossas principais influências não poderiam ser diferentes de Cannibal Corpse, Obituary, Terrorizer e Morbid Angel. Pergunta: a banda enfrentou alguma dificuldade para encontrar seus componentes? Qual a formação atual? Resposta: por incrível que pareça, não tive dificuldades para juntar a galera, pois todos estávamos a fim de tocar metal da morte. E além de tudo somos bons amigos de longas datas. A formação atual conta com Ítalo Montezuma, vocal, Jason Santos, bateria, Marcos Pereira, baixo, e este que vos fala, na guitarra. Pergunta: a Vulgarity já tocou em Teresina e em Parnaíba, no estado vizinho, Piauí. Como foram esses eventos? Resposta: exatamente. Tivemos a honra de tocar pelo Piauí, e só tenho a dizer que foram shows muito bons, com o total apoio que toda banda underground pode desfrutar. Tivemos um público muito caloroso e produtores sempre empenhados em nos dar o melhor suporte possível. Pergunta: voltando para o Ceará, quais as cidades do interior onde vocês já tocaram? Resposta: em nosso estado tivemos a oportunidade de tocar em Itapajé, onde já é conhecida por ter uma parcela legal de headbangers. Tocamos pela Serra Grande, que teve uma boa aceitação, e sem esquecer da maravilhosa Camocim, onde já tem uma cena e shows tradicionais anuais, feitos pelo nosso camarada Américo. Pergunta: em Fortaleza já tocaram algumas vezes, confere? Resposta: sim, confere. Já tocamos por Fortaleza umas 4 ou 5 vezes em eventos como Forcaus, Rock Cordel, e outros dividindo o palco com grandes nomes da cena local. Pergunta: qual a frequência dos ensaios da banda? Resposta: no momento, os ensaios estão em menor constância, pois nosso baterista mora em outra cidade, e isso atrapalha um pouco o andamento. Mas nunca deixamos de ensaiar. Tentamos conciliar as folgas dele e as vindas a Sobral, e assim seguimos. Pergunta: como está a questão de shows e festivais em sua cidade, Sobral? Resposta: vou ser bem sincero, a cena de Sobral está indo de vento em popa, mas sofremos do mesmo problema da maioria das cidades, com relação a apoio ao underground. Mas já foi bem melhor, mesmo assim lutamos para reverter esta situação. Pergunta: comente os lançamentos da Vulgarity. Existe alguma movimentação para um álbum oficial? Resposta: temos algumas demos ensaio gravadas,
mas não as lançamos por questões óbvias de qualidade de gravação. E sim, estamos na batalha para mais em breve possível lançarmos um material novo e oficial. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Capítulo 9, artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.